Em 1995, 5 jogadores do time de futebol de uma escola estadual e seu treinador desapareceram misteriosamente após uma partida decisiva. Por 20 anos, o sumiço deles assombrou a pequena cidade de Guaraciaba do Norte, no interior do Ceará. Até que, numa manhã tranquila, uma trilha em meio à mata revelou um indício que mudaria tudo. Se essa história toca você, siga nosso canal e conte de onde está ouvindo. E que horas são aí? Agora, vamos começar. O estádio da Escola Estadual Monte Azul estava em chamas naquela noite. Não literalmente, mas em sons, suor e pés batendo nas arquibancadas. Os Leões do Monte haviam conseguido uma virada nos últimos segundos da semifinal regional, vencendo o tradicional time do Colégio São Bento de Sobral por 2 gols no apagar das luzes. A torcida foi à loucura. Apitos explodiam. Bandeiras tremiam. O time se abraçava em um círculo de risadas e cansaço debaixo do placar que piscava. Era 1995. E tudo naquela noite parecia maior do que realmente era. A música parecia mais alta, o futuro mais brilhante, o ar mais denso com aquela arrogância adolescente que acha que tudo é eterno. O treinador Roberto Souza dava tapinhas nas costas dos jogadores enquanto eles pegavam suas mochilas. O velho técnico não era de sorrisos fáceis, mas naquela noite ele abriu um pequeno sorriso. Seus meninos tinham deixado a alma em campo, sem brigas, sem confusão. Apenas futebol limpo e disputado até o fim. Roberto treinava há 20 anos e aquele grupo, exatamente aquele, era especial. Tinham raça, tinham coração. E para alguns deles, como Jeremias Nascimento, talvez até uma chance de algo maior. Às 22h05, a velha van estava carregada. Não era ônibus de luxo. Era apenas a Kombi azul e branca da escola, velha conhecida de todos. Roberto dirigia, como sempre. Não confiava em outros motoristas com seus garotos. Ao seu lado, no banco da frente, ia Marcos Teixeira, pernas longas encolhidas. No banco de trás estavam Juliano Nascimento, Daniel Wilker, Diego Knopp e Antônio Tonho Campos, ainda rindo e dividindo os salgadinhos que compraram num posto de gasolina. O estacionamento estava quase vazio agora. Os postes altos iluminavam em círculos brancos. Glória Nascimento, mãe de Juliano, observava de braços cruzados, encostada no alambrado. Ela nunca havia perdido um jogo desde que o filho estava na 8ª série. Ela acenou com 2 dedos quando a Kombi passou, e ele devolveu o gesto com um sorriso que ainda tinha dentes de leite. Ela não sabia que aquela seria a última vez que veria o rosto de seu filho. A Kombi saiu pela rodovia CE 187, indo em direção ao sul, de volta para casa, na cidadezinha de Guaraciaba do Norte. Era para ser uma viagem de 90 minutos. Rotina. Já tinham feito dezenas de vezes, mas nunca chegaram. À meia-noite, os primeiros pais começaram a se preocupar. A mãe de Diego ligou para o telefone fixo da casa de Roberto e não obteve resposta. Depois, a namorada de Tonho disse que ele não ligou como havia prometido. Às 0h47, Glória ligou para a polícia. Às 1h12, viaturas já percorriam a estrada com faróis altos e refletores. Uma tempestade caiu por volta das 2 da manhã. Chuva como agulhas, árvores se dobrando ao vento. A visibilidade era péssima, mas nem sinal de acidente. Sem marcas de pneus, sem guardrails quebrados. A Kombi simplesmente havia sumido. Na manhã seguinte, o jornal local estampou em letras pequenas: time de futebol de escola some após vitória. Equipes de TV chegaram até o meio-dia. Helicópteros sobrevoaram os arredores. Cães farejadores foram enviados pelas trilhas. Voluntários caminharam lado a lado no mato fechado. Não encontraram nada. Nenhum pedaço de metal, nenhuma camisa, nem pegadas. A Kombi havia sumido como fumaça. Com o passar dos dias,
O tom da cobertura mudou. Os jornalistas começaram a especular. Boatos começaram a crescer. Alguns culpavam o treinador Roberto, perguntando por que ele não havia ligado para ninguém. Outros apontavam o dedo para Daniel, relembrando uma antiga ocorrência de furto e insinuando que talvez os garotos tivessem fugido. Muitos questionaram os protocolos de segurança da escola. Cartas anônimas alegavam ter visto os meninos em rodoviárias, lanchonetes e postos de gasolina. Nenhuma das denúncias levava a lugar algum. Após uma semana, as reportagens diminuíram. Depois de um mês, só Glória Nascimento ainda aparecia toda sexta-feira na delegacia com uma nova lista de perguntas. No outono, o Estado mudou oficialmente a classificação de desaparecimento ativo para presumidos mortos. Glória não realizou funeral. Ela dizia: "Não posso enterrar um fantasma." A cidade seguiu em frente, ou fingiu que seguiu. Os Leões do Monte desistiram da temporada seguinte. Um novo técnico assumiu. Novos banners foram pendurados no ginásio. Uma foto do time de 1995 permaneceu na vitrine da diretoria, coberta aos poucos por poeira e pelo desbotamento do sol. Mas para quem conhecia os meninos, que lembrava da lealdade silenciosa de Marcos, das danças absurdas de Diego, do sorriso sonolento de Tonho, aquilo nunca foi embora. Especialmente para Glória. Ela manteve o quarto de Juliano do jeito que ele deixou. Pôsteres na parede, tarefas escolares inacabadas, meias sujas ainda no canto. Todos os anos, no aniversário dele, ela escrevia uma carta. Em todo Natal, acendia uma vela na janela. No começo, as pessoas tinham pena dela. Depois, passaram a evitá-la. E, enfim, a esquecer. Mas ela nunca parou de procurar. Guardou todas as matérias, todas as pistas, cada mapa. Em 2004, com a restituição do imposto de renda, contratou um detetive particular. Ele desistiu após 6 meses. Muito difícil, ele disse. Muito tempo se passou. Ainda assim, Glória continuava a acreditar. Porque enquanto ninguém mostrasse o corpo de seu filho, enquanto ninguém explicasse como 5 jovens, uma Kombi e um sonho podiam simplesmente desaparecer, ela se recusava a aceitar que aquela era a história final. Então, numa manhã silenciosa de outubro, exatamente 20 anos após o desaparecimento, uma mulher chamada Lívia Veras saiu sozinha para uma trilha fotográfica na reserva ecológica da Serra das Almas, a cerca de 110 quilômetros do último ponto conhecido da equipe. Ela não fazia ideia de que, a poucos passos da trilha principal, sob uma camada de musgo e folhas, um pedaço de metal enferrujado esperava para mudar tudo. A trilha nem aparecia na maioria dos mapas. A reserva era um pedaço emaranhado de mata protegida, sem centro de visitantes, sem banheiros. Apenas árvores, encostas e silêncio. Lívia gostava disso. Ia ali para respirar, para andar, para fugir das perguntas. Por que largou o emprego como socorrista? Por que morava sozinha? Por que nunca parava muito tempo em um só lugar? Era fim de outubro. As folhas já caíam. O ar cheirava a pinho e terra molhada. Lívia caminhava com uma pequena câmera, um café na garrafa térmica e nenhum plano. Foi quando viu um filete metálico sob um manto de folhas. Cerca de 10 metros abaixo da trilha principal. Algo na inclinação do solo. Algo na forma como o musgo crescia naquela elevação. Ela parou. Abaixou-se. Ao afastar as folhas, seu fôlego prendeu. Era um para-choque de Kombi. Ela desceu mais, puxou mais musgo e terra até que o canto de um veículo enferrujado surgiu. Enterrado de frente contra a encosta, praticamente oculto por décadas de vegetação. Suas mãos tremiam quando recuou. Ela não precisava abrir para saber o que era. Apenas tirou 3 fotos com cuidado, virou-se e começou a ligar para qualquer número com sinal.
Na manhã seguinte, a mata já não era mais silenciosa. Viaturas policiais, equipes de busca, barracas, drones e refletores tomaram conta da área. Fitas amarelas cruzavam de árvore a árvore. Um furgão do IML estava estacionado próximo. Pela primeira vez em 20 anos, algo havia vindo à tona, algo concreto. Dentro da Kombi, encontraram 3 corpos. 2 nos bancos do meio, 1 no banco do motorista. Os ossos estavam em posições estranhas, há muito tempo limpos pela ação do tempo e da natureza. Fragmentos dos uniformes escolares ainda estavam presos a um dos esqueletos no banco traseiro. Um medalhão com o nome Treinador Roberto foi encontrado próximo ao pedal do motorista. A Kombi tinha claramente capotado, mas não numa estrada oficial. Estava enterrada fundo demais na mata. Os investigadores levantaram a hipótese de que o veículo fora conduzido para fora da estrada de propósito, talvez forçado, talvez numa tentativa de fuga. Mas nada disso explicava como permaneceu oculto por 2 décadas, sem pistas, sem rastros. Os restos foram enviados para análise forense em Fortaleza. As reportagens invadiram Guaraciaba do Norte como uma nova tempestade. Microfones foram enfiados diante de rostos envelhecidos. Imagens de arquivo voltaram ao ar. Os leões do monte estavam novamente nas manchetes, como não acontecia desde a era da internet discada. O detetive Elias Moura, em sua mesa na delegacia de Sobral, assistia à cobertura com o maxilar cerrado. Tinha apenas 13 anos quando o time desapareceu. Lembrava de assistir aos jogos pela TV local. Seu primo mais velho tinha estudado na Monte Azul. Todos falavam sobre Juliano Nascimento, sobre as chances do time no campeonato estadual. Na noite do desaparecimento, Elias se recordava de ouvir sua mãe sussurrando: "De novo, não." Agora, aos 33, trabalhava exclusivamente com casos arquivados na região. E ele sabia que aquilo não era um acidente, não da forma como foi encontrado, não com 2 garotos ainda desaparecidos. Juliano Nascimento e Daniel Wilker não estavam entre os corpos. Isso significava algo. Ele dirigiu direto para o local. Naquele momento, Lívia Veras já havia dado seu depoimento completo e saído discretamente. Não queria participar do circo midiático, mas entregou o cartão de memória com todas as fotos tiradas, panorâmicas, marcas de pneus, até o close de um tênis velho enfiado sob a lateral da Kombi. A perícia confirmou que o motorista era Roberto Souza. O corpo no banco do meio era de Marcos Teixeira, o zagueiro reservado. O do fundo, menor, era Diego Knopp. A mãe de Diego precisou ser sedada ao receber a notícia. Mas o choque nem havia se acomodado quando as perguntas começaram a se acumular. Por que só 3 estavam dentro da Kombi? Por que Diego ainda usava o uniforme, mas Marcos não? Por que todos os cintos de segurança estavam cortados? Por que o para-brisa estava quebrado de dentro para fora? E por que havia marcas de garras na parte interna da porta? O detetive Elias Moura ficou ao lado da carcaça amassada da Kombi, braços cruzados, encarando o teto desabado. Aquilo não era só um acidente. Algo aconteceu ali. Algo violento. Algo que ninguém queria nomear ainda. De volta à cidade, Glória Nascimento assistia à cobertura pela televisão. As mãos apertadas contra uma almofada no colo. A repórter dizia que 3 corpos haviam sido recuperados. Glória sabia os nomes antes mesmo de ouvi-los. Não era o filho dela. Não era Juliano. Ela não sabia o que aquilo significava. Alívio, medo, aquele tipo de esperança cruel. Ela levantou e desligou a TV. Por 20 anos, ela esperou por uma resposta. E agora, finalmente, alguém encontrara algo. Mas não era seu filho. Ele ainda estava lá fora. Ela sentia. 2 dias depois, a equipe forense retornou à área para uma segunda varredura.
O que encontraram mais abaixo, cerca de 50 metros na mata, fez o caso explodir em âmbito nacional. Uma trilha de latas de refrigerante, uma fita cassete rachada e, sob uma pedra coberta de musgo e parcialmente enterrado na lama, um caderno escolar, envolvido em plástico e selado com fita adesiva. Na primeira página, em tinta preta desbotada, lia-se: "Se alguém encontrar isso, por favor, diga à minha mãe que eu não parei de lutar." Estava assinado Juliano Nascimento e o mundo parou. O caderno estava deformado pela umidade, mas intacto. 20 páginas, frente e verso, com datas entre 1995 e 1997. A tinta desbotada em alguns trechos, mas a maior parte da escrita ainda legível. O laboratório forense de Fortaleza escaneou e preservou cada página antes de entregá-las à equipe de investigação. O detetive Elias Moura leu o caderno sozinho, numa sala de reunião silenciosa. Não se moveu por quase 1 hora. A caligrafia de Juliano era inconfundível. Letras maiúsculas fortes, minúsculas inclinadas. Cada entrada parecia o esforço desesperado de um adolescente tentando manter a sanidade no escuro. 27 de outubro de 1995. Não sei onde estamos. O treinador está machucado. Daniel não para de gritar. Marcos está sangrando. Acho que a Kombi capotou ou alguém empurrou. O para-brisa está rachado. As portas não abrem. 29 de outubro. Diego parou de falar hoje. Está encolhido com a jaqueta cobrindo o rosto. O cheiro aqui dentro é de óleo e folhas. À noite, ouço passos lá fora. Não acho que sejam animais. 3 de novembro. Tem algo errado. Daniel disse que viu alguém nos observando entre as árvores. Disse que era um homem barbudo, parado demais. Não vi, mas acredito nele. 10 de novembro, o treinador morreu. Parou de respirar. Marcos acha que estamos sendo caçados. Acho que ele tem razão. 2 de dezembro. Diego se foi também. Uma noite, simplesmente parou de se mover. Eu e Daniel o arrastamos para fora e o cobrimos com pedras. Não sabíamos o que fazer. Elias Moura fechou o caderno naquela página. Era demais. A imprensa só viu uma versão editada da história. A polícia não liberou o texto completo. Apenas confirmou que o caderno era autêntico e que indicava que Juliano e os outros sobreviveram ao acidente por pelo menos 2 semanas, talvez mais. Mas, a portas fechadas, Moura continuou lendo. As entradas se tornavam mais irracionais. As datas perdiam coerência. Algumas páginas estavam rabiscadas como se escritas no escuro. Janeiro de 1996. Uma noite vimos faróis. Achamos que era alguém vindo nos resgatar, mas não era um guarda-parque. Era ele de novo, só ficou lá, nos observando. Daniel atirou uma pedra. O homem nem se mexeu. Fevereiro de 1996. Marcos começou a dizer coisas estranhas antes de morrer. Disse que o homem da floresta esteve no jogo, que estava nos observando desde antes das semifinais, que sabia quem éramos. Abril de 1996. Encontrei uma trilha antiga. Acho que ele usa ela. Vou deixar este caderno, caso eu não volte. A última entrada completa tinha data de agosto de 1997. Agosto de 1997. Ele disse que vai levar o Daniel para outro lugar. Disse que eu sou muito barulhento. Tentei fugir. O treinador não conseguiu. Se alguém encontrar isso, diga à minha mãe que eu não parei de lutar. E era isso. Sem assinatura. Apenas a marca profunda da caneta no papel molhado. Moura ficou no carro por 1 hora antes de ligar para Glória Nascimento. Não contou tudo. Apenas o suficiente. E demos prova de que o Juliano sobreviveu ao acidente, ele disse. Viveu por meses, talvez anos, tempo suficiente para escrever. Do outro lado da linha, Glória não respondeu. Apenas respirava com dificuldade. Preciso que venha à Fortaleza, disse ele. Você precisa ver com seus próprios olhos.
Ela chegou na manhã seguinte, acompanhada da irmã. Leu as páginas em silêncio. As lágrimas caíam uma a uma sobre o colo. Ao terminar, dobrou a última página como se fosse vidro e perguntou: "Então onde ele está agora?" Moura não tinha resposta. A perícia encontrou novos vestígios ao redor da Kombi enterrada. Uma pegada no barro seco, do tamanho correspondente ao de Daniel Wilker, parcialmente coberta por folhas e detritos, próxima a uma trilha de caça. Também encontraram armadilhas pequenas para animais e um machado enferrujado escondido sob pedras. Nada era recente, mas nada daquilo deveria estar ali. Um relato antigo foi reexaminado. Em 1996, um homem disse ter visto um sujeito barbudo e um adolescente carregando lenha perto de uma cabana sem marcação oficial. Na época, foi descartado. Nada ligava o caso a desaparecimentos conhecidos. Agora, Elias Moura olhava com outros olhos. Ele mapeou um raio ao redor do local onde a Kombi havia sido encontrada. Cruzou com todas as estruturas conhecidas da região: casas de caçadores, torres de observação, cabanas abandonadas. Muitas estavam destruídas há anos, mas uma ainda constava como ativa até 2015, o posto de vigia da Serra dos Macacos. No dia seguinte, Moura e uma pequena equipe foram até lá. Encontraram o local vazio, móveis quebrados, cinzas na lareira, sem corpos, sem colchões, apenas poeira, cheiro de mofo e algo mais. Uma lata de café lacrada com fita adesiva. Dentro, 5 fotografias Polaroid. 3 estavam borradas. Uma mostrava um garoto magro, pele escura, sentado perto de uma fogueira com uma vara de pescar nas mãos. A última fez o estômago de Moura revirar. Um homem branco, barba espessa, por volta dos 50 anos, segurava um coelho morto pelas orelhas e sorria para a câmera. Ao fundo, um garoto de costas, caminhando em direção às árvores. Moura escaneou a imagem, rodou o reconhecimento facial, cruzou com arquivos arquivados. O nome apareceu: Martim Caires, ex-instrutor de sobrevivência. Demitido de um acampamento de meninos em 1988 por conduta imprópria. Investigado por 2 desaparecimentos. Um no interior da Bahia, outro no norte de Minas Gerais. Nunca indiciado. Mudou-se para o Acre em 2001. Morreu num incêndio em uma cabana no interior do Amazonas, em 2002. Tudo se encaixava. Tudo, exceto o desfecho. Ainda havia 2 corpos desaparecidos, nenhuma hora de morte confirmada, nenhuma prova direta de que Martim esteve no jogo ou de que dirigiu a Kombi. Ela havia sido encontrada a quilômetros da rota original. As anotações não batiam, as linhas do tempo se dissolviam em névoa, mas Moura sabia de uma coisa. Aquele homem observava os garotos antes mesmo do acidente, e Juliano Nascimento sabia disso. A foto de Martim Caires caiu nas redes como fogo em mato seco. Em questão de horas, todos os portais estamparam seu rosto. O predador da mata, suspeito de ter sequestrado o time escolar. Mas Glória Nascimento não se importava com manchetes. Ela se importava com o silêncio que vinha depois. Nenhuma prisão, nenhuma acusação. Apenas outro homem morto, enterrado longe, que levou tudo com ele e nunca teve de responder por nada. O detetive Elias Moura estava sentado frente a frente com Glória Nascimento, na sala cinzenta e fria da divisão de casos arquivados. Ele deslizou uma pasta de papel pardo pela mesa. "É tudo o que temos sobre o Caires", disse. "Relatórios internos, advertências arquivadas, reclamações feitas por 3 jurisdições diferentes, tudo enterrado ou ignorado." Glória não abriu a pasta. "Ele estava no jogo?" perguntou. Moura assentiu lentamente. "Acreditamos que sim. Uma foto de jornal local mostra ele no fundo, perto das arquibancadas." "Ele fazia parte da equipe da escola?" "Não.
Não consta em nenhuma lista. Não era professor nem assistente, mas ele estava lá. Glória cerrou os dentes. Observando eles. Sim. Ela ficou muito tempo em silêncio. Depois, disse, quero ir até lá, onde encontraram a Kombi. Moura hesitou. Ainda não é seguro. O terreno é instável e ainda não verificamos todas as estruturas. Mas, quando estiver, eu levo você. A promessa pairou no ar como um fio invisível. Enquanto isso, a equipe de campo de Moura continuava a vasculhar a mata ao redor do local do acidente. Exploraram cada declive, cada trilha de veado, cada ravina. Foi então que encontraram algo estranho. Um antigo posto de guarda florestal, antes dado como destruído, ainda estava de pé, coberto de cipós e galhos, esquecido sob o mato espesso, o telhado afundado, as janelas estilhaçadas, mas dentro, evidências de que alguém vivera ali, latas de sopa. Retalhos de cobertor pregados sobre as frestas, e um desenho infantil, amarelado e enrugado, preso à parede. 5 bonecos de palito segurando uma bola de futebol. Um deles tinha um X vermelho no rosto. Moura ficou na soleira da porta, a lanterna varrendo o cômodo escuro. Ele manteve eles aqui, sussurrou. A equipe catalogou tudo, guardou em sacolas de evidência, fotografou. Mas mais uma vez, nenhum corpo, sem sangue. Apenas os ecos de um cativeiro. Do outro lado da investigação, Lívia Veras, a trilheira que havia começado tudo, observava tudo de longe. Não queria fama, não queria microfones, mas algo naquela mata continuava a chamá-la. Algo no caderno, na fogueira apagada, no silêncio assustador. Ela voltou ali certa manhã com seu cachorro, Lobo, dessa vez mantendo-se na trilha marcada. Cerca de 800 metros além do antigo posto de guarda, Lobo parou de repente. Rosnou uma vez. Depois ficou imóvel, farejando o solo. Ali, sob uma camada fina de folhas de pinheiro, estava uma lancheira metálica enferrujada. Dentro dela, outro gravador com fita cassete. Moura ouviu a fita no departamento. O som era fraco, cheio de ruídos e vento. Mas havia uma voz, jovem, instável, sussurrando. Meu nome é Juliano Nascimento. Fui levado depois do acidente. Ele observa a gente à noite. A gente não pode fugir. O treinador tentou e... A fita cortava no meio da frase, substituída por estática. Moura rebobinou. Tocou de novo. Meu nome é Juliano Nascimento. Era uma prova, não apenas de que Juliano sobrevivera ao acidente, mas que fora levado para outro lugar. Provavelmente vivo durante meses após a Kombi ter sido enterrada. Na mesma semana, uma nova testemunha apareceu. Seu nome era Raimundo Pires, ex-zelador da escola Monte Azul. Hoje, com 71 anos, vivia num sítio afastado, nas redondezas de Guaraciaba do Norte. Raimundo dizia que, na época, teve medo de falar. Não confiava na polícia local. Sentado à frente de Elias Moura, mãos trêmulas, segurando uma fotografia desbotada, ele disse: eu vi aquele homem, o da televisão, o tal do Caires. Onde seu Raimundo? No estacionamento da escola, um dia antes do time viajar. Tem certeza? Tenho. Ele estava discutindo com um dos meninos, um grandão. Tinha a voz forte. O que ouviu? O garoto disse: você não devia estar aqui. E o homem respondeu: você me prometeu. Qual garoto era? Raimundo pensou por um momento. Acho que era o Daniel. O estômago de Moura revirou. Na manhã seguinte, ele voltou aos arquivos do caso original. Releu cada detalhe negligenciado. Encontrou uma anotação rabiscada numa entrevista antiga. Namorada afirma que o namorado fez ligação estranha de um orelhão na noite do desaparecimento. Disse que ele parecia assustado. O nome da garota era Nina Cardoso. Hoje casada, morando em Juazeiro do Norte.
Moura a encontrou trabalhando como auxiliar de creche. Quando mencionou a ligação, ela não hesitou. Foi o Tonho. Ele me ligou naquela noite, de um telefone público. Disse que não podia falar muito. O que ele disse exatamente? Se algo acontecer, procure saber sobre aquele cara do ginásio. Qual cara? O que vive conversando com o Daniel depois dos treinos? Você contou isso a alguém? Sim, contei ao diretor. Ele disse que provavelmente não era nada. Moura voltou dirigindo em silêncio. O peso de tudo começando a sufocá-lo. Aquilo nunca tinha sido um acidente. Nunca. Foi uma armadilha. Alguém os havia escolhido, observado, talvez perseguido durante semanas, esperando a chance de agir. E agora que esse alguém estava morto, a única pergunta que restava era: será que Juliano e Daniel ainda estavam vivos quando Caíris morreu em 2002? Glória Nascimento ainda acreditava. Todas as noites, sentava-se na varanda com a foto de Juliano no colo. A chama da vela tremeluzia ao lado do caderno. Certa noite, Moura sentou-se ao seu lado. Trazia a fita cassete. Eles escutaram juntos no silêncio. Quando terminou, Glória não chorou. Apenas sussurrou. Ele continuou lutando. Moura assentiu. E nós também continuamos, porque agora o mundo finalmente acreditava neles. Mas acreditar não era justiça, e tampouco era encerramento. Não ainda. As folhas começavam a cair de novo quando Lívia Veras retornou à Serra das Almas. Ela não planejava isso. Depois de tudo, as entrevistas, as matérias, as noites sem dormir pensando se deveria ter procurado mais da primeira vez, havia prometido a si mesma que não voltaria, mas algo ainda a puxava de volta. Talvez fosse a imagem daquela porta enferrujada da Kombi enterrada sob as folhas. Talvez fosse o caderno, ou a voz de Juliano, rouca e sussurrada naquela fita. Dessa vez, levou o Lobo, seu cachorro e um GPS de resgate emprestado de uma amiga. Seguiu a mesma trilha de 6 meses atrás. E, então, se embrenhou novamente pelo mato, em direção à encosta onde havia visto a Kombi pela primeira vez. A fita de isolamento já não estava mais lá. As árvores voltavam a ficar quietas, mas algo em seu instinto dizia que ainda havia mais. Lobo parou de repente, orelhas empinadas, farejou o ar e correu para a esquerda, passando por um grupo denso de pinheiros. «Lobo, espera!» gritou Lívia, empurrando os galhos para segui-lo. Encontrou o cão parado ao lado do que parecia uma fogueira antiga. Apenas um círculo de pedras escurecidas e um monte de cinzas envelhecidas. À primeira vista, nada demais, até que viu. Debaixo de um tronco caído, parcialmente enterrada na terra, havia uma caixa de sapatos amassada. Ela ajoelhou-se e puxou com cuidado. A tampa estava vedada com fita adesiva velha, já se soltando nas bordas. Dentro, embrulhados em um saco plástico, estavam roupas antigas endurecidas pelo tempo e pela umidade. Um Walkman quebrado, com as pilhas corroídas e, cuidadosamente lacrado num saquinho tipo Ziploc, um novo caderno. Mas esse era diferente do anterior, mais fino, mais danificado pela água. Ela não o abriu. Voltou para o posto de vigilância e entregou o achado ao primeiro agente que viu. 2 dias depois, o caso voltou a explodir. Dentro do caderno, 6 páginas, todas com a mesma caligrafia de Juliano. As entradas estavam difíceis de ler, manchadas e desbotadas, mas datadas entre junho e agosto de 1997. Junho de 1997. A gente não está mais na Kombi. Ele nos trouxe para outro lugar. Disse que era perigoso lá, que muita gente estava chegando perto. Daniel tentou fugir, foi atingido. Tá quieto agora, mas vivo. Julho de 1997. Ele chama isso de acampamento. Diz que devemos ser gratos. Diz que eu sou difícil. Fala que o Daniel é obediente. Eu não acredito nele.
18 de agosto de 1997. Ele disse que vai levar o Daniel para outro lugar. Acho que está tentando separar a gente. Não sei por quê. Não confio nele. Se alguém encontrar isso, diga à minha mãe que eu não parei de lutar. Por favor, não deixem de se lembrar da gente. Essa última frase atingiu Elias Moura como um soco. Ele leu e releu o trecho na solidão de seu escritório. O caderno foi autenticado. Era, sem dúvida, de Juliano. Os relatos batiam com os do primeiro diário. A linha do tempo fazia sentido e, mais importante, confirmava o pior. Martim Caíris não apenas causou o acidente. Ele caçou os garotos, levou-os, manteve-os cativos, separou-os. Com a descoberta do novo caderno, o caso passou oficialmente para as mãos da Polícia Federal. Uma nova força-tarefa foi criada, incluindo peritos forenses, analistas criminais e investigadores de crimes históricos. Mesmo com a morte presumida de Martim Caíris no incêndio de 2002, os agentes decidiram reabrir a linha investigativa de localização. Afinal, até aquele momento, nenhum corpo seu havia sido recuperado. Somente cinzas, nenhuma prova conclusiva, apenas suposições. Agora, suposições não eram mais suficientes. Um perito criminal trabalhou junto a testemunhas oculares e fotografias de arquivo para desenvolver um retrato falado atualizado de Martim Caíris, combinando as imagens do Jornal do Jogo, os relatos da época e a Polaroid descoberta na cabana. O retrato foi distribuído nacionalmente com um aviso: indivíduo suspeito de envolvimento em desaparecimento e cativeiro de menores, considerado perigoso. Enquanto isso, a floresta da Serra das Almas foi vasculhada mais uma vez, mas desta vez com tecnologia de ponta, radares de penetração no solo, drones térmicos e cães farejadores especialmente treinados para a detecção de restos humanos. Foi então que encontraram algo novo. Cerca de 1,6 quilômetros da última trilha descoberta, no fundo de um vale, os cães identificaram uma antiga adega subterrânea, semelhante a um abrigo de raiz, coberto por décadas de vegetação e terra acumulada. A entrada estava selada com pedras e madeira. Ao abrirem, encontraram latas de comida vencidas, pedaços de cobertores, ferramentas manuais e, gravado na parede de concreto com algo pontiagudo, nomes: Juliano, Daniel, Marcos, treinador. Cada nome cuidadosamente entalhado, como se alguém tivesse certeza de que aquilo precisava permanecer. Mas, novamente, nenhum corpo. A imprensa se dividia. Alguns acreditavam que Juliano havia morrido na mata, seu corpo engolido pela floresta. Outros criam que ele poderia ter sobrevivido, escapado, talvez até assumido outra identidade. Teorias mais extremas sugeriam que ele estaria caçando predadores, como uma espécie de justiceiro silencioso. Mas Glória Nascimento não ligava para teorias. Ela dizia à imprensa: meu filho foi forte, ele sobreviveu por 2 anos depois do acidente. Protegeu os amigos, lutou. É isso que ele era. A história viralizou novamente. Hashtags se espalharam pelas redes. Velas foram acesas em frente à Escola Monte Azul. Velhos colegas e professores surgiram com memórias. Lembro do Juliano ajudando o treinador a recolher os cones no fim do treino. O Daniel, uma vez, deu o lanche dele para um aluno mais novo. O Marcos escrevia poesias escondidas no caderno de matemática. Eles deixaram de ser os desaparecidos. Passaram a ser garotos reais, filhos, amigos, lutadores. O Estado realizou uma audiência pública para declarar Martim Caíris como suspeito oficial. Seus poucos parentes vivos se recusaram a dar entrevistas. A antiga cabana no Amazonas foi reexaminada. O laudo do incêndio, revisto. Ainda assim, nenhuma confirmação concreta da morte. O caso foi tecnicamente encerrado, como homicídio com suspeito falecido.
Mas todos sabiam que não estava realmente encerrado. Não para Glória, não para Moura. E não para os dois garotos que ainda não haviam voltado para casa. As últimas palavras de Juliano ecoavam na mente do detetive Elias Moura como um sussurro persistente. Eu não parei de lutar. Ele pensava no caderno, na fogueira apagada, no Walkman enferrujado, nos nomes gravados na parede de concreto, e então compreendeu. Eles nunca pararam de lutar, cada um do seu jeito, resistindo ao esquecimento. Dentro da Kombi, na floresta, no escuro, e agora, cabia a todos nós não deixar que essa luta fosse enterrada com o silêncio. O estado do Ceará oficialmente encerrou o caso numa quinta-feira de dezembro. Sem estardalhaço, sem cerimônia, não houve tribunal, nenhum réu, nenhum depoimento de sobrevivente. Apenas uma pasta assinada pela Procuradoria-Geral do Estado, declarando que o caso dos Leões do Monte havia sido encerrado como homicídio seguido de sequestro e ocultação de cadáver, com o principal suspeito falecido. As palavras eram técnicas, frias, presumivelmente mortos, restos não localizados, perpetrador supostamente falecido em evento não relacionado. 2002. Elias Moura leu o último relatório sozinho, em sua sala. Encarou a última página, onde a palavra encerrado estava carimbada em vermelho. Mas não sentiu encerramento algum. 2 meninos ainda estavam desaparecidos. Ninguém seria responsabilizado. Nenhum julgamento. Nenhuma chance de as mães olharem nos olhos de quem os levou. Nenhum momento em que a verdade seria gritada em voz alta para que todos ouvissem. Apenas um homem morto, uma trilha fria e uma cidade inteira deixada com o vazio do que poderia ter sido. Moura pegou a pasta e dirigiu até Guaraciaba do Norte. Não avisou ninguém. Apenas bateu a porta de Glória naquela mesma noite. O sol já havia se posto. A luz da varanda fazia sombra sobre os olhos cansados dela, que se mantinham firmes. Atentos, como sempre. Acabaram? Ela perguntou. Moura assentiu. Encerraram hoje. Ela abriu espaço na porta. Moura entrou. Nada havia mudado na casa. A foto de Juliano ainda estava sobre a estante. A vela ao lado era nova. O caderno estava na mesa como uma bíblia secular, um altar da memória. Moura colocou a pasta sobre a mesa, ela não a abriu. Trouxe o caderno original, disse ele. O segundo ainda está em evidência, mas esse... Achei que deveria ficar com você. Tirou o caderno de um envelope almofadado. Estava gasto, marcado pela água, amassado por semanas de leituras, mas inteiro. Ela pegou como se fosse feito de cristal, abriu com delicadeza, leu os primeiros rabiscos, respirou fundo. Ele escreveu isso enquanto todo mundo dizia que ele estava morto. Ele manteve escondido, protegido, e ninguém escutou. Moura se sentou de frente para ela. Agora estão ouvindo. Ela balançou a cabeça com firmeza. Não o suficiente. Então se levantou, foi até o armário e voltou com uma sacola de pano. Tirou de dentro uma camiseta de futebol azul e amarela, o número 7 nas costas, o uniforme de Juliano. Guardei desde o dia que ele desapareceu. Nunca lavei, nunca dobrei, só esperei. Moura sentiu a garganta fechar. Tem algo que você precisa ver, disse num fio de voz. Tirou uma foto dobrada do bolso do casaco. Era recente. Mostrava o novo ginásio da Escola Monte Azul, recém-reformado, piso de madeira clara, iluminação nova. E no alto da parede de fundo, emoldurada sob vidro, uma foto ampliada do time de 1995. Lado a lado, treinador Roberto, Juliano, Marcos, Diego, Daniel e Tonho, todos uniformizados, braços nos ombros uns dos outros. Abaixo da imagem, uma placa de bronze. Eles nunca desistiram, nem nós.
Glória passou os dedos sobre a imagem, como quem toca o rosto de alguém. Moura completou. O uniforme dele foi aposentado. Está pendurado no alto do ginásio. Dessa vez, ela não chorou de imediato. Apenas olhou fixamente a imagem. Depois, quase num sussurro, disse: ele fez valer a pena. Glória permaneceu sentada à mesa, segurando o caderno com uma das mãos e a foto com a outra. Ao redor dela, o silêncio da casa era denso, mas não vazio. Era um silêncio cheio de lembranças, dos risos do filho no corredor, das chuteiras jogadas no canto da sala, do som da bola quicando no quintal. E agora, esse silêncio era também respeitado por todos. Do lado de fora, o vento balançava as folhas das árvores. Um poste de luz piscava à distância. A cidadezinha de Guaraciaba do Norte seguia sua vida, como sempre fez. Mas naquela casa, o tempo corria em outro ritmo. 2 semanas depois, uma vigília à luz de velas foi realizada no ginásio novo da Escola Monte Azul. Estudantes que nem haviam nascido em 1995 estavam ali, lado a lado com antigos professores, colegas de turma, pais, moradores antigos. O novo técnico do time leu um poema escrito por um dos atletas atuais. A filha do treinador Roberto, hoje professora de educação física, fez um breve discurso sobre o legado de seu pai. E, por fim, Lívia Veras, que viera especialmente do interior de Santa Catarina para o evento, foi chamada ao palco. Ela não falou muito. Apenas disse: eu só queria tirar uma foto da floresta e acabei encontrando vozes que ninguém mais ouvia. Obrigada por escutarem agora. E então, Glória subiu ao palco. Todos se levantaram. Um silêncio reverente tomou o ginásio. Ela vestia uma blusa simples, um lenço no pescoço e segurava o caderno em uma das mãos. Seu discurso foi curto, mas ninguém jamais esqueceria. Meu filho não estava perdido. Ele foi levado. Mas ele não desistiu. Ele lutou todos os dias. E deixou provas disso. É isso que ele era, não uma vítima, não um fantasma, um lutador, um menino com um coração e um homem que ainda espera ser encontrado. Quando ela desceu do palco, o ginásio estava em silêncio total, e então alguém começou a bater palmas, devagar, depois mais forte. Logo, todos estavam aplaudindo de pé. Não era uma celebração, era reconhecimento. Era justiça silenciosa. Meses se passaram desde a vigília. Mas Glória Nascimento ainda acendia a vela. Toda noite, mesmo nos dias quentes do verão, mesmo quando a luz acabava, mesmo quando as pessoas diziam: você precisa seguir em frente, ela apenas respondia: ele ainda não voltou. Enquanto isso, Elias Moura foi transferido para a recém-criada Unidade Especial de Investigações Históricas, focada em casos antigos de desaparecimento, abuso e negligência institucional. Sua primeira missão: finalizar o relatório nacional do caso Monte Azul. Foram semanas de trabalho. Ele releu tudo: relatórios forenses, cadernos, fotos, cartas, transcrições de chamadas, e os mapas da Serra das Almas, riscados e revirados. Ele decidiu que uma coisa precisava acontecer, algo definitivo, não nos arquivos, mas na própria floresta, no próprio chão que havia sido cúmplice da história. 2 meses depois da vigília, uma equipe foi enviada para marcar oficialmente o local onde a Kombi foi encontrada. Instalaram ali um memorial de madeira rústica, rodeado por pedras da própria serra, com uma placa central. Em memória dos leões de Monte Azul, Juliano Nascimento, Marcos Teixeira, Diego Knopp, Daniel Wilker, Antônio Campos, treinador Roberto Souza, desaparecidos, mas não esquecidos. Abaixo, entalhadas à mão, 5 palavras: eu não parei de lutar. O local foi aberto ao público com uma pequena cerimônia. Não havia imprensa.
Apenas os familiares, alguns antigos colegas e 2 policiais da equipe de Moura. Glória levou a vela original, acendeu-a em silêncio e deixou o caderno de Juliano dentro de um estojo de vidro sob a placa de madeira. O Walkman ficou em casa, trancado num baú. Depois da cerimônia, a maioria se retirou. Mas Glória ficou. Sentou-se sobre uma pedra, próxima ao memorial, e ficou ali por horas. Quando o sol começou a se pôr por trás das montanhas, alguém se sentou ao lado dela. Era Lívia Veras. Elas não disseram nada por um longo tempo. Apenas observaram as sombras crescerem entre as árvores. 2 mulheres que nunca haviam se visto antes daquele ano, unidas para sempre por uma trilha e um caderno. Lívia falou por fim. Você acha que ele ainda está lá? Glória respondeu sem hesitar. Acho que a mata sabe onde ele está. E um dia vai contar. Enquanto isso, na sede da unidade especial, Moura recebia um pacote inesperado, sem remetente. Dentro, uma folha de papel com 3 palavras escritas à mão, em letras trêmulas. Eu vi ele. E um desenho a lápis. Um menino, negro, magro, sentado num barranco. Usava um boné antigo do time da Monte Azul. Ao lado, um homem barbudo. Em segundo plano, não havia data, não havia localização. Mas Moura sentiu o corpo gelar. Era impossível saber se aquilo era uma pista real, uma brincadeira cruel ou delírio de alguém. Mas ele sabia o que aquilo significava. O caso ainda respirava. O bilhete anônimo com o desenho perturbador ficou sobre a mesa de Elias Moura por horas. Ele analisava o traço, a escolha das palavras, as proporções da figura, a curva do boné com o símbolo do time Monte Azul. Era detalhado demais para ser aleatório. Havia dor naqueles riscos. E, acima de tudo, havia algo familiar naquele olhar desenhado no rosto do menino. Era o tipo de coisa que só quem viu ou viveu conseguiria expressar. Moura mandou o desenho para análise de caligrafia e cruzamento com bancos de dados criminais e psicológicos. Nenhum resultado imediato. Mas o impulso dele foi outro, voltar à floresta. Com permissão especial, ele e 2 agentes retornaram à Serra das Almas. Mas agora eles se aprofundariam para além dos limites antes percorridos. Usariam o rastro do desenho, o barranco, a pose, o fundo de vegetação rala, como referência. A equipe se concentrou em regiões de altitude semelhante e padrões de vegetação compatíveis com o esboço. No 3º dia de busca, algo chamou a atenção. Lobo, o cachorro de Lívia, que acompanhava a equipe por sua sensibilidade aguçada, parou ao lado de uma pedra larga. Começou a cavar com insistência. Sob a camada de folhas, encontraram um pedaço de pano azul desbotado. Era a manga de uma antiga camisa de futebol. Ao lado, enterrado com cuidado, uma garrafa térmica amassada e um novo pedaço de plástico enrolado em fita adesiva. Dentro, mais páginas de um caderno. Moura segurava aquilo com as mãos trêmulas. Parecia quase impossível que, após tantos anos, novas palavras surgissem. Mas ali estavam, sem data definida. Ainda estamos aqui. Não sei mais os dias. Ele só aparece à noite. Diz que Daniel foi embora. Mas eu ouvi gritos. Acho que mente. Ele mente muito. Fiz um esconderijo. Guardei comida. Mas não é o bastante. Acho que ele sabe que estou escrevendo. Tentei esconder, mas ele sentiu. Contem para minha mãe que ainda penso nela, ainda penso nela. Aquela frase quebrou o fôlego de Moura. Mais do que uma prova de sobrevivência tardia, era um lembrete de que, mesmo na escuridão absoluta, mesmo depois de tudo, Juliano ainda acreditava que poderia ser encontrado. A amostra foi levada ao laboratório forense de Fortaleza. A escrita era consistente. A caligrafia, mesmo tremida, foi confirmada como sendo de Juliano Nascimento. Era a terceira evidência direta dele,
3 testemunhos, 3 chamados de socorro. Agora, ninguém poderia dizer que ele havia morrido na noite do acidente. Nos dias seguintes, a notícia ganhou novamente os portais do país. O caso voltou às manchetes. Novos escritos reforçam sobrevivência após sequestro de garotos em 1995. Caso Monte Azul reaberto por pressão popular e novas evidências, Juliano pode ter sobrevivido até 1999, dizem peritos. Glória viu tudo com os olhos fixos na TV, mas não comemorava. Apenas disse: então por que ainda não trouxeram ele de volta? Com a autenticidade das novas páginas confirmada, a investigação entrou numa nova fase. A Polícia Federal agora trabalhava com a hipótese oficial de que Juliano Nascimento esteve vivo por pelo menos 3 anos após o desaparecimento da equipe. As evidências apontavam não só para sobrevivência, mas para deslocamento. Ele fora retirado da área do acidente e mantido em diferentes pontos da mata. Uma nova busca se iniciou, desta vez com auxílio de geólogos, botânicos e especialistas em cavernas da região. A teoria era simples, mas assustadora. Martim Caires conhecia profundamente a região e usava pontos de abrigo temporário para manter os meninos longe de rastros. Enquanto isso, Moura e sua equipe revisaram arquivos ainda mais antigos, da época em que Caires trabalhava como instrutor de sobrevivência no sul da Bahia, no final dos anos 1980. Lá, ele fora afastado sob alegações de comportamento perturbador, embora nada tivesse sido formalizado judicialmente. Um padrão emergia: adolescentes vulneráveis, isolamento, manipulação, controle, separação. Na mata, as buscas levavam a pequenos sítios abandonados, galpões soterrados, abrigos de pedra camuflados por décadas de folhas. Alguns com sinais de vida recente, latas abertas, restos de roupas, fósforos ainda secos. Mas nenhum DNA viável, nenhum corpo, nenhuma confirmação definitiva. Até que, próximo a uma ravina, a 2,3 quilômetros do local original da Kombi, um drone identificou uma estrutura parcialmente oculta. À primeira vista, parecia uma formação natural. Mas ao se aproximarem, os agentes encontraram uma antiga cisterna de concreto, adaptada com portas de madeira e um respiradouro artesanal. Dentro havia o que parecia ser um último esconderijo. Cobertores rasgados, um copo de plástico, uma vela derretida até a base e entalhado na parede de concreto, mais uma vez, com letra fina e irregular. Se ele voltar, corram. Eu tentei. Não me deixem sumir também. Era a escrita de Juliano. Os peritos não hesitaram. O local foi declarado oficialmente o último ponto de contato conhecido com Juliano Nascimento. Mas ele não estava lá. Não havia sangue, nem ossos, nem sinais de luta, só ausência. Na escola Monte Azul, a placa dos leões continuava iluminada todas as noites. A foto do time ainda enfeitava a parede do ginásio. O uniforme número 7 de Juliano permanecia pendurado no alto. Estudantes novos paravam para ler as placas. Professores antigos ainda davam palestras sobre o caso, mas o que ninguém conseguia explicar era como alguém poderia sobreviver tanto tempo escondido e depois desaparecer completamente. Era como se a mata tivesse tragado o final da história. Ou talvez, como Glória dizia baixinho à vela toda noite, ele ainda está lutando. Com a confirmação da cisterna como último ponto conhecido de Juliano, o caso ganhou novo fôlego, não apenas como um mistério, mas como um símbolo nacional de negligência, resistência e memória. Documentários começaram a ser produzidos. Universidades passaram a estudar o caso como exemplo extremo de sobrevivência forçada e trauma coletivo. O nome, Juliano Nascimento, tornou-se sinônimo de coragem, de luta invisível, mas para a Glória, ele ainda era apenas seu filho. Um menino com risada leve e chuteiras sujas.
E o que ela queria, mais do que tudo, era um final, qualquer que fosse. Certa noite, sentada na varanda, ela recebeu a visita de Moura novamente. Ele estava visivelmente mais abatido. Trazia apenas um envelope fino nas mãos. Pode ser uma pista, ou só uma sombra, disse. Dentro do envelope, havia apenas uma fotografia analógica. Um clique tremido, feito aparentemente de longe, mostrava um homem de costas, atravessando uma trilha com uma mochila velha e um boné desbotado. A imagem estava borrada, mas algo chamou a atenção de Glória imediatamente. A costura lateral da camisa, azul e amarela, igual ao antigo uniforme da Monte Azul. "Onde foi isso?" perguntou. "Na Chapada do Araripe, 3 estados ao sul. Alguém enviou de forma anônima. Disseram que viram esse homem pegando carona na estrada. Não falou com ninguém. Caminhava como quem não queria ser seguido." Ela apertou a imagem como quem segura um pedaço de carne viva. E então, pela primeira vez em anos, perguntou com medo na voz: "E se ele não quiser ser encontrado?" Moura ficou em silêncio. Depois disse: "Então vamos encontrá-lo. Só para que ele saiba que nunca desistimos." 2 semanas depois, uma expedição silenciosa foi enviada para a Chapada. Não era oficial. Moura coordenava por fora, com o apoio de 2 agentes federais de confiança. Eles cruzaram trilhas, conversaram com moradores, donos de postos, freiras de um convento isolado que disseram ter alimentado um rapaz quieto anos atrás. Pele escura, olhar baixo, sotaque do norte do Ceará. Nada era certo, mas cada pista parecia alinhada com a hipótese que crescia. Juliano sobreviveu e fugiu. E talvez tenha escolhido desaparecer. Na escola, alunos fizeram um mural de desenhos e cartas para Juliano. "Volta para casa", dizia um. "Você não é só um caso, é um herói", dizia outro. "Se for você naquela foto, saiba que a gente lembra." O estado do Ceará, pressionado por parlamentares e entidades civis, criou um fundo permanente para apoio a famílias de desaparecidos. Batizado de Projeto Juliano, a iniciativa foi descrita como uma reparação tardia, mas necessária. Mas para Glória, tudo isso ainda era meio caminho. Ela via os movimentos, lia as homenagens. Mas à noite, a vela ainda ardia. O caderno ainda estava sobre a mesa. E o uniforme número 7 ainda esperava um corpo para vesti-lo de volta. A expedição à Chapada do Araripe durou 6 dias. Foram trilhas fechadas, noites em barracas, muita poeira e quase nenhum sinal concreto. Mas no 7º dia, quando já pensavam em retornar, os agentes chegaram a um pequeno vilarejo, quase esquecido entre 2 serras. Ali, encontraram um caseiro de um antigo engenho desativado que, ao ver a foto tremida trazida por Moura, disse algo que gelou os ossos da equipe. "Esse rapaz, ele passou por aqui uns 10 anos atrás. Quieto, dormia perto da nascente, sumia de dia. Nunca deu nome, mas tinha os olhos de quem viveu no escuro." Moura mostrou mais imagens. Fotos antigas de Juliano. O homem assentiu devagar. Era ele, mais velho, mas era. O local foi vasculhado. Encontraram ruínas de uma fogueira, pedaços de tecido, marcas de faca em uma árvore. Nenhum documento, nenhuma gravação. Mas Moura sabia. A mesma sensação da Kombi enterrada, do primeiro caderno, do desenho deixado em silêncio. Juliano passara por ali. Enquanto isso, de volta a Guaraciaba do Norte, Glória recebeu uma carta anônima, sem remetente, papel amarelado, escrita torta, como se a caneta tivesse sido difícil de segurar. O envelope cheirava a madeira e fumaça. O conteúdo dizia apenas: "Mãe, ainda penso na senhora. Nunca esqueci da luz na janela. Guardei seu rosto. Guardei o som da sua voz. Não sou um fantasma, mas não sou mais aquele menino. Não quero que a senhora veja o que virei. Só quero que saiba que continuo lutando.
Ainda não havia assinatura, mas ela soube. A letra era parecida com a de Juliano, mais envelhecida, mais hesitante. Mas havia ali algo que ninguém mais poderia imitar. A forma como escrevia a palavra senhora, com um S desenhado em espiral. O mesmo que ela viu dezenas de vezes nos bilhetes dele do ensino fundamental. Ela levou a carta até Moura. Ele não questionou. Mandaram para a perícia. Resultado: inconclusivo, mas com alta compatibilidade emocional e gráfica com os diários anteriores. Na imprensa, os rumores explodiram. Juliano está vivo. Carta reacende debate sobre caso Monte Azul. Sobrevivente misterioso envia mensagem 30 anos depois. Mas nenhuma prova definitiva veio à tona, nem imagem, nem voz. Apenas a carta, a suspeita e o silêncio de sempre. Mesmo assim, para a Glória, foi o suficiente. Ele está vivo, ela disse na rádio local. E mesmo que ele nunca volte, agora ele sabe que a gente nunca desistiu. Na escola, o mural de Juliano virou um santuário. Estudantes deixavam flores, cartas, bonés de futebol com o número 7 escrito à mão. Um menino do 6º ano escreveu: "Você não foi apagado, só está escondido." E todo mundo que se esconde uma hora encontra o caminho de volta. Glória foi ao ginásio naquela semana. Sentou-se no banco da lateral da quadra, onde tantas vezes gritou por seu filho. Levou a carta com ela. Colocou-a debaixo do retrato oficial do time de 1995. E ali sussurrou: "Quando você quiser voltar, seu lugar ainda está aqui." Após a revelação da carta, Glória tornou-se, sem querer, uma figura nacional de resistência silenciosa. Programas de TV a convidaram para entrevistas. Documentários dedicaram capítulos inteiros à sua perseverança. Mas ela recusava a maioria dos convites. Só aceitava falar quando havia silêncio, quando pudesse olhar nos olhos de quem quisesse realmente escutar. Ela dizia: "Meu filho não quer fama. Ele quer ser lembrado do jeito certo." E por lembrar do jeito certo, ela manteve tudo como estava. O caderno na mesa, a vela acesa na janela, a cadeira vazia no jantar de domingo. No departamento de Moura, uma nova pista surgiu. Dessa vez, vinda do exterior. Um homem no interior do Acre, próximo à fronteira com o Peru, foi internado em estado de confusão mental. Vivia isolado, sem documentos, falando pouco. Um médico voluntário do programa Saúde das Fronteiras relatou que o sujeito se comunicava com palavras soltas, frases interrompidas, mas que uma das poucas que repetia era Monte Azul. A Polícia Federal foi acionada. O homem estava sujo, magro, olhos fundos. Tinha cicatrizes nos braços e nas pernas, algumas feitas claramente com lâminas afiadas. O cabelo era ralo, a barba espessa. Ele recusava comida sólida, preferia mingaus ou frutas cruas. Moura, com calma, aproximou-se. Sentou-se diante dele com um boné azul e amarelo sobre as mãos. "Você conhece isso?" perguntou. O homem encarou o boné por longos minutos. Depois murmurou: "A bola furou no segundo tempo." Moura congelou. Era final contra o São Bento. A gente achou que ia perder, mas Tonho cruzou e o Diego cabeceou. Foi o grito mais bonito do mundo. Moura não disse mais nada. Apenas respirou fundo. Depois tirou uma foto do bolso. Era o time de 1995. O homem olhou. Seus olhos marejaram, sem derramar. Os lábios tremeram. Então, com voz embargada, murmurou: "Eu ainda lembro dos nomes todos." Moura saiu da sala, apoiando-se na parede como se tivesse tomado um soco no peito. Não era confirmação, não era prisão, mas era o que mais se aproximava de reencontro real em quase 3 décadas. 3 dias depois, o homem foi transferido para observação psicológica em Fortaleza, sob sigilo. Ninguém revelou sua identidade oficialmente.
A imprensa não teve acesso. O nome Juliano Nascimento não apareceu em nenhum laudo. Mas quando Moura entregou uma foto do homem para a Glória, ela encostou a testa no vidro da moldura e sussurrou: "Você voltou do jeito que conseguiu." Ela não pediu exame de DNA, não exigiu confirmação estatal, só pediu que o deixassem em paz. Se for ele, eu sei. E se não for, é alguém que também foi esquecido. E ninguém merece desaparecer desse jeito. No fim de 2024, a cidade de Guaraciaba do Norte realizou uma cerimônia pública no novo ginásio da escola. Era um evento simples, sem patrocinadores, sem discursos de autoridades. Só cadeiras de plástico, luzes baixas e uma arquibancada cheia de gente que carregava a história não nos livros, mas na pele e nos olhos. Na entrada, uma faixa. Não foram esquecidos, foram lembrados até voltarem. No centro da quadra, 5 camisas foram colocadas em cavaletes: a 7 de Juliano, a 10 de Tonho, a 5 de Marcos, a 11 de Diego, a 6 de Daniel. E à frente delas, uma bola antiga, a mesma que Glória guardara por todos aqueles anos, ainda com marcas de barro. Lado a lado estavam sentadas Glória, a filha do treinador Roberto, e Lívia Veras, que agora coordenava um projeto educacional para crianças em situação de risco. Lívia subiu ao palco e disse: "Tudo isso começou com uma foto, mas terminou com nomes. Nomes gravados na terra, no concreto, nos muros da escola. Nomes que o tempo tentou apagar, mas a memória não deixou." Em seguida, Elias Moura foi chamado. Ele não leu o discurso. Apenas segurou o caderno original. Levantou-o por um momento e disse: "Isso aqui é o que resistiu e nos ensinou a nunca desistir." As pessoas aplaudiram de pé. Não era festa, era reconhecimento, era ritual. Mais tarde, do lado de fora, Glória ficou por último, sozinha diante do memorial iluminado. Velas acesas, flores silvestres e a pequena placa de bronze com os nomes. Ela tirou do bolso a carta anônima, aquela que guardava como relíquia, e a colocou sob uma pedra. Depois se abaixou. Encostou a testa no chão e sussurrou: "Você voltou, do seu jeito, mas voltou." Então se levantou, limpou os joelhos e olhou para cima. A noite estava limpa. As estrelas pareciam brilhar mais sobre o ginásio, como se, por fim, alguém lá de cima também tivesse descansado. Na manhã seguinte, a imprensa perguntou se ela daria mais declarações. Ela apenas sorriu, cansada e leve, e disse: "Agora ele fala por si." E foi embora caminhando devagar, como quem deixa uma pedra no lugar certo de um rio. O Estado arquivou o caso numa manhã de quinta-feira em dezembro. Não houve evento, nenhum drama de tribunal, sem manchetes urgentes. Apenas um arquivo lacrado, assinado pelo Procurador-Geral do Estado do Ceará, declarando oficialmente o caso do desaparecimento do time da Monte Azul como um homicídio com sequestro envolvendo múltiplas vítimas. Martim Caires foi nomeado como o único suspeito, postumamente. A linguagem usada era técnica, fria, presumivelmente morto, restos não localizados. Autor principal supostamente falecido em evento não relacionado. 2002. O detetive Elias Moura leu o relatório final sozinho, em sua sala. Encostou os olhos na última página, onde a conclusão estava datilografada, com precisão acima de um carimbo vermelho escrito "Encerrado." Ele não sentiu encerramento. 2 garotos ainda estavam desaparecidos. Ninguém seria preso. Ninguém seria responsabilizado. Não haveria julgamento. Nenhum depoimento gravado. Nenhum momento em que a verdade seria dita em voz alta e ecoaria no silêncio. Apenas um homem morto, uma trilha fria e uma comunidade inteira deixada para lidar com o vazio de 5 vidas promissoras roubadas em silêncio. Moura pegou a pasta e dirigiu até Guaraciaba do Norte. Não ligou antes. Apenas bateu à porta de Glória naquela noite.
Os últimos raios de sol se curvavam atrás dele como fumaça. Ela abriu a porta devagar. Os ombros mais finos agora do que meses atrás, mas os olhos ainda presos nos dele, firmes como ferro. Acabou? Ela perguntou. Moura assentiu. Encerraram hoje. Glória deu espaço e ele entrou. A casa não havia mudado. A foto de Juliano ainda estava na estante. A vela ao lado era nova. Ele colocou a pasta sobre a mesa da cozinha. Ela não a tocou. Trouxe o caderno original, disse ele. O segundo ainda está em evidência. Mas eu queria que tivesse este. Ele tirou de um envelope acolchoado, gasto, marcado de água, dobradiço de tanto ser lido e relido, mas ainda inteiro. Ela pegou como se fosse vidro, abriu devagar, leu as páginas, as lágrimas caindo devagar sobre o colo. Quando terminou, dobrou a última página com delicadeza, como se fosse porcelana, e disse, "E onde ele está agora?" Moura não teve resposta. Ela então foi até um armário e retornou com uma pequena bolsa de tecido. De dentro, retirou a camisa de futebol número 7, azul e amarela, costuras gastas nos ombros. "Guardei desde o dia em que ele sumiu", disse. "Nunca lavei, nunca dobrei, só esperei." Moura, com a voz apertada, disse, "Tem algo mais que você deve ver." Do bolso do casaco, tirou uma foto, tirada na semana anterior. Mostrava o ginásio da Escola Monte Azul, reformado, piso de madeira polida, iluminação nova e, na parede do fundo, emoldurada sob vidro, uma nova imagem. A foto ampliada do time de 1995. Treinador Roberto, Juliano, Marcos, Diego, Daniel, Tonho, todos alinhados com os uniformes. Braços nos ombros uns dos outros. Abaixo, uma placa de bronze. Eles nunca desistiram, nem nós. Glória passou os dedos sobre a imagem como se fosse o rosto de alguém. "O uniforme do seu filho foi aposentado", acrescentou Moura. "Agora está pendurado nas vigas." Ela não chorou imediatamente. Apenas ficou olhando. Depois, sussurrou. "Ele fez isso valer." Moura a deixou ali, no silêncio, segurando a foto e o caderno, rodeada por fantasmas que ela se recusava a esquecer. Do lado de fora, o vento balançava os galhos. Em algum lugar, uma luz de varanda se acendia. A cidade seguia como sempre. Mas naquela casa, o tempo tinha outra medida. 2 semanas depois, foi realizada uma vigília à luz de velas no novo ginásio. Estudantes que nem haviam nascido em 1995 ficaram lado a lado com pais, professores e ex-colegas. A filha do treinador Roberto discursou. Lívia Veras voou de volta do sul para falar, e Moura ficou no fundo, em pé, observando quando Glória subiu por último. Ela falou pouco, apenas o essencial. "Meu filho não se perdeu. Ele foi levado, mas nunca desistiu. Ele lutou e deixou provas. Isso é quem ele era. Não vítima, não fantasma. Lutador. Um menino de coração grande. Um homem que talvez ainda esteja por aí, esperando ser ouvido." Quando desceu, o ginásio permaneceu em silêncio. Depois, alguém começou a aplaudir, devagar, depois mais forte. Logo, todos estavam de pé. Não era celebração, era reconhecimento. A história de Juliano Nascimento não era mais um caso. Virou legado. Meses se passaram. Glória ainda acendia a vela. Moura assumiu a chefia da nova unidade de investigações especiais. A escola criou uma bolsa de estudos com os nomes dos 6. E ali, no alto da serra, onde encontraram a Kombi, foi erguida uma placa. Em memória dos leões, Juliano, Marcos, Diego, Daniel, Tonho e o treinador Roberto. Desapareceram, mas não foram esquecidos. Abaixo, entalhadas com a mão, 5 palavras. "Eu não parei de lutar." E assim, o mundo se lembrou deles, não por como foram levados, mas por como recusaram ser esquecido.